Salve amigos, eu sou o Rimar Segundo e esse é o seu canal de enfermagem e odontologia, aulas descomplicadas, o Enferodonto. Agradecer aqui ao pessoal que está se inscrevendo no nosso canal, que está compartilhando nossos vídeos, que está deixando seu likezinho e também seus comentários, né? Hoje a gente vai falar sobre varíola dos macacos, é um assunto em alta nas provas de concursos municipais, concursos estaduais. Você que está se preparando aí para concurso no ano de 2023, esse é um dos assuntos que está mais em questões de atualidade e também em questões de conhecimentos específicos, especialmente aí na área da enfermagem. E a gente não poderia deixar de dar uma pincelada aqui no nosso canal Enferodonto. Então a gente vai comentar um pouco sobre varíola dos macacos, é uma doença de transmissão aí por via respiratória, via contato com objetos contaminados ou até mesmo coçando e em contato com as lesões de pele, né? Tem o seu contexto epidemiológico. O Brasil notificou um pouco mais de 1.200 casos no ano passado. Levou um alerta da Organização Mundial de Saúde, não para um risco de pandemia, por assim dizer, mas tem a sua magnitude e sua importância devido ao contexto da própria doença que ela se relaciona, que é justamente a varíola, né? Hoje é uma doença considerada erradicada. Desde 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou a erradicação da varíola. Em 1973 foi decretada erradicada no continente americano, né? Então nas Américas. Depois de um período de longo processo de vacinação em massa da população mundial, não se tem mais casos notificáveis de varíola. A varíola dos macacos, ela se trata de uma zoonose viral, né? Então, ela na década de 70 foi os primeiros casos identificados justamente em primatas, por isso que vem aí o nome varíola dos macacos, né? E tem como agente etiológico justamente o nome monkeypox, né? Falta um Nzinho aqui. Monkeypox vírus, né? Então é uma zoonose viral de vírus DNA que tem uma semelhança com justamente as lesões da varíola, mas de proporções bem menores, né? A gente, quando estuda varíola, vai lembrar que existia a varíola maior, que realmente tinha uma incidência de letalidade aí de 30%. Os casos de varíola, que eram chamados de varíola menor, não chegava a 10%. E o que levava justamente à letalidade da varíola era uma condição de choque, né? Devido a perdas líquidas, hipovolemia, pelas múltiplas lesões na pele, e também tinha como uma das principais consequências a cegueira, né? Então, o vírus também atacava a córnea e causava justamente a destruição e, consequentemente, perda da visão, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a famosa monkeypox, né? Esse termo está em alta aí, tá? O pessoal gosta muito de trazer o termo americanizado. No Brasil, a gente vai tratá-la como varíola dos macacos, né? E aí não tem só o macaco como transmissor, tem outros roedores também, mas aí se destaca justamente devido aos primeiros casos dessas zoonoses forem identificados em símios, né? Em primatas não humanos, né? Então recebeu o nome de varíola dos macacos. A varíola, trazendo um resgate histórico, né? Ela teve seu contexto muito, vamos dizer assim, pandêmico, né? Uma importante doença que se disseminou, era descrita até na antiguidade, então já vem essa doença de um longo curso afetando a humanidade, né? E aí ela desenvolvia justamente lesões de pele, né? A gente vai distinguir uma fase febril, uma fase muito semelhante a outras infecções virais, e depois uma fase eruptiva, né? Então, de erupções de pele. E essas eram a fase que realmente caracteriza a doença, né? Então, a varíola era uma doença infecto-contagiosa que foi erradicada em 1980, depois de um longo processo de vacinação mundial. Hoje, por conta dessa erradicação, não há
a indicação de vacinação de rotina. O Brasil não tem no Programa Nacional de Imunização mais a vacinação contra a varíola, embora a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde tenham planejado adquirir doses, né? Então, pelo menos 50 mil doses para a população brasileira decorrente desse número de casos que aconteceu no ano de 2022, né? Então, o agente etiológico da varíola é o vírus Orthopox varioli, né? Então, ele tem a mesma semelhança com o vírus monkeypox, de transmissão aérea, de transmissão por contato, inclusive contato com objetos contaminados, né? E aí roupa, utensílios, e materiais de higiene corporal, por assim dizer, né? A de alimentação, como talheres, copos. A gente vai discutir melhor isso aqui daqui a pouco, né? Então, basta lembrar que a varíola dos macacos ela tem essa relação de semelhança com as lesões da varíola, porém é uma infecção bem mais branda, né? Então a gente costuma dizer que é autolimitada, com resolução em torno de 2 a 4 semanas, né? E quando você entra na fase de crosta, já não há mais a transmissibilidade do vírus, né? Então a gente tem essa importante observação. Então, quais são os sintomas, os principais sintomas da varíola, né? Então, a gente tem que destacar aqui que ela é uma doença, assim como o monkeypox, de duas fases, né? Você tem uma fase febril, né? Essa fase febril, geralmente, ela chega a 5 dias, né? A gente vai tratar aqui do período de incubação, que é o período em que a pessoa se infecta e começa a desenvolver sinais e sintomas. Geralmente esse período de incubação ele pode chegar até 21 dias sem produzir sinais e sintomas, e após isso aí ele começa a produzir. E a doença geralmente ela tem curso, tá, de 2 a 4 semanas, né? Então, nessa fase inicial não tem erupções cutâneas, geralmente vem com esses sintomas inespecíficos de febre, dor de cabeça, indisposição, mal-estar, dores nas articulações e o quadro de adenopatia, de linfadenopatia, né? Então, surgimento de linfonodos palpáveis aí, doloridos. Mas aí começa justamente a fase de erupções, e essa é a fase que realmente clinicamente caracteriza a varíola, né? Então, fase eruptiva, né? E essa fase eruptiva pode chegar em torno de 10 dias, né? Mais ou menos 10 dias. E ela segue uma lógica, né? A mácula, que é uma lesãozinha vermelhinha, lisa, ou seja, não tem saliência, depois ela passa para a pápula, já começa a ganhar algum contorno, alguma altimetria, por assim dizer, né? Depois vai para a vesícula ou bolha e se encerra com as pústulas e finaliza justamente com as crostas, né? Então, o problema é que nessa fase aqui de pústula e vesícula, de repente a pessoa poderia piorar do quadro e chegar num quadro de choque, né? De choque aí circulatório devido à desidratação, devido à perda de líquido, assim como acontece com a febre hemorrágica da dengue, né? Claro que não eram todas as pessoas que adquiriam varíola que iam cursar justamente com esses quadros mais graves, né? Esse que a gente chamava de varíola maior, chegavam a 30% dos quadros. Então, o que caracteriza muito com monkeypox e a varíola, por isso que tem essa relação de semelhança e chama-se varíola dos macacos, né? É justamente o surgimento dessas manchas, né? Das manchas avermelhadas, que depois ganham, erupcionam, viram feridas, vão ter, às vezes, conteúdo de líquido, às vezes é conteúdo purulento, né? Então, aí, essas lesões podem chegar a outras cavidades, como órgãos genitais, cavidade nasal, cavidade oral, olhos, inclusive causar consequências aí como cegueira, porque a transmissão é por contato. Então, quando o indivíduo começa a coçar, começa a tocar as lesões, ela pode disseminar para outras regiões do corpo. E, claro, inicialmente esse processo de surgimento das lesões cutâneas, elas iniciam-se pela face, pelas mãos, especialmente aí na face interna das mãos, nos pés, né? E aí a gente destaca o seguinte, que tanto a varíola dos macacos quanto a varíola, ela não tem tratamento
específico, né? Você não tem um antirretroviral que age justamente contra o ortopox varíola, nem o monkeypox, né? O que você tem é tratamento sintomático, vai controlar a febre, vai controlar a desidratação, vai controlar o mal-estar geral, os quadros de vômito, a cefaleia e também tratar as lesões com curativos, com umidade, até que essas lesões se tornem crostas e não mais ocorra a transmissibilidade. E a única forma de prevenção, né, que se tem é justamente com a imunização. Imunização. Então, a única forma preventiva é justamente a vacinação. Aí a gente entra num porém, que é o seguinte: a varíola, ela foi erradicada, né? Então, em 1980. Então, desde então, não tem mais vacinação contra a varíola, né? Nem com relação a monkeypox. As pessoas hoje têm imunidade natural. Claro que essa imunidade pode ter declinado um pouco, mas a quantidade de casos distribuídos no mundo ainda não justifica a reintrodução dessa vacina no contexto não só brasileiro, como também no contexto mundial, certo? Então, nós temos hoje uma doença imunoprevenível que houve um processo de vacinação em décadas anteriores, especialmente aí nas décadas de 60 e 70, que foi declarada erradicada e que hoje as pessoas têm uma imunidade natural adquirida aí pela herança genética, né? Então, não tem hoje um contexto de vacinação ativa contra a varíola. O que é que nós temos? É o quê? É um isolamento dessas pessoas para que elas não transmitam a outras pessoas no período de transmissibilidade. Até porque a monkeypox ela segue com baixíssima letalidade e um curso benigno que vai de 2 até 4 semanas, né? Então aí você tem uma infecção aí viral, uma zoonose viral que cursa com sintomas semelhantes à varíola, mas com uma sintomatologia bem menor do que o que era observado por essa doença aí de grande magnitude no passado, né? E aí você tem a varíola dos macacos como o agente etiológico monkeypox vírus, que é do gênero do ortopox vírus, da família Poxviridae, e esse ortopox vírus, né, é o vírus da varíola, né? Então o monkeypox ele faz parte dessa família aí, desse gênero e dessa família Poxviridae, né? Então recebe esse nome justamente porque os primeiros casos foram em primatas símios, né? Então, os macaquinhos, né? Então foram identificados nele. Por isso que a gente tem essa característica, zoonose viral. Então, zoonose é uma doença que está no reino animal, mas que também é transmitida ao quê? A humanos, né? Então, você tem aqui uma transmissão no reino silvestre, mas também tem a transmissão interhumana e que os humanos também transmitem aos humanos, né? Então você tem essa transmissibilidade aí, né? Então trata-se de uma zoonose viral que sua transmissão para humanos pode ocorrer por contato com via respiratória, secreções, contato com as lesões, com objetos contaminados. Então você tem uma grande variabilidade de chance ou probabilidade de chance de se infectar tendo contato íntimo ou contato indireto com objetos, com pessoas já contaminadas, positivadas, diagnosticadas com varíola dos macacos. E aí você tem um período de incubação, que é o período que vem entre a aquisição do agente infectante e o surgimento dos sinais e sintomas, de 6 a 13 dias, né? Então, isso aqui é dados justamente da Anvisa, 2022. Os protocolos são bem novinhos, né? E pode chegar a 21 dias, né? Ela cursa geralmente com 2 a 4 semanas, né? Então você tem aqui uma fase inicial, que é de 0 a 5 dias. Essa fase a gente chama de fase febril, né? E após isso aqui você tem o que? A fase cutânea, né? Com as erupções. Essa pode chegar até mais ou menos 10 dias.
Então, ó, os sinais e sintomas, eles incluem justamente isso aí. As ínguas, né? A adenomegalia, linfonodos inchados, febre. Febre é um importante sinal, inclusive, para um monitoramento de quem, gente? Dos profissionais de saúde, né? Então, os profissionais que vão entrar em contato com pessoas com monkeypox, eles vão ser monitorados para febre em até 21 dias, né? Vai se tomar a temperatura na parte da manhã e também na parte da tarde. E também esses profissionais de saúde vão ser observados com relação a lesões cutâneas em até 10 dias. O que, se ele não manifestar febre, nem apresentar lesões cutâneas nesse período, ele não vai ser afastado ou isolado do trabalho, né? Somente se ele apresentar quadro febril ou lesões de pele, né? Então, outros sintomas inespecíficos são as dores no corpo, as dores de cabeça, o calafrio, a fraqueza, ou seja, sintomas muito inespecíficos. Aí você vem para a fase cutânea, que essa é a fase que justamente dá diagnóstico clínico da varíola dos macacos. A gente vai ter um diagnóstico clínico e também vai ter um diagnóstico laboratorial, né? Então, aqui você tem a manifestação das peles, na pele, né? Então, a formação de vesículas, né? De bolhas. Essas vão estar na face, vão estar no tronco, vão estar nas mãos, vão estar nos pés. Podem chegar o quê? Nas mucosas, principalmente de onde, segundo? Nasal e na boca, né? Então, mucosa oral. Risco também quando a pessoa contamina a mão e leva aos olhos, né? Aí vai causar lesões na córnea, que pode chegar a cegueira, né? E aí você tem a evolução das lesões de pele, né? Começa com 1 a 2 dias com a mácula, que é uma manchazinha vermelha, sem saliência. Com mais 1 a 2 dias elas ganham altimetria, ganha solidez e relevo, aí a gente chama de pápula. Depois ela evolui para quê? Mais 1 a 2 dias as vesículas, as bolhas. Essas bolhas as pessoas tendem a estourar, a coçar, isso aí pode causar dor e também vai ajudar a disseminar a doença, né? Depois, ó, de 6 a 7 dias, essas entram na fase de pústula, conteúdo purulento, né? Então, isso aqui é altamente infeccioso e aí ela vai regredir e vai se tornar de 7 a 14 dias, né? A crosta, né? E aqui é o fim da transmissibilidade. Então, os casos suspeitos, gente, tem que se notificar, né? Todo caso suspeito tem que ser notificado. Você vai notificar a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, e aí vai o que? Fazer o diagnóstico, né? A coleta de secreção, né? A coleta de amostra de secreção. Ela não vai ter secreção nasal, a coleta é justamente de secreções das lesões, para que se faça o quê? PCR, né? Biologia molecular, né? Então vai aqui tentar identificar o DNA monkeypox, né? Da família do Orthopox viridae e por aí vai, né? Então nós temos aqui como diagnóstico realizado além da forma clínica, mas também de forma laboratorial por teste molecular e sequenciamento genético. O teste de diagnóstico laboratorial é realizado em todos os pacientes com suspeita da lesão e vai ser analisado o que? A secreção das lesões. Quando elas estão secas, não tem o que coletar. Vai coletar o que? As próprias crostas, né? Então, o PCR aí é o material de diagnóstico laboratorial. Lembrando que todos os casos suspeitos devem ser notificados, né? E como essa é uma doença introduzida recentemente, então a notificação ela é imediata, né? Então, até 24 horas. E aí a transmissão, a principal forma de transmissão do monkeypox ocorre por meio do contato direto da pessoa, né? Então aí a literatura não vê a transmissão por sêmen ou fluidos sexuais, né? Conteúdo sexual. Porém,
as pessoas que estão com suspeita ou já diagnosticadas com a varíola dos macacos, né, o monkeypox, recomenda-se que elas passem por 12 semanas, ou seja, pelo menos 3 meses, né, gente, sem doar sangue, aleitamento materno, relações sexuais, o que, ó, protegidas, né? Então vai utilizar aí a proteção com camisinha, né? A dupla proteção, além de prevenir justamente a fertilização, vai também impedir a transmissão pelo contato íntimo sexual, né? Então a principal forma de transmissão do monkeypox ocorre pelo contato respiratório e também pela pele e secreção, exposição próxima e prolongada a gotículas e secreções respiratórias, né? E aí tem o que é o contato indireto, que é com roupas recentemente contaminadas, toalhas, roupas de cama, objetos como utensílios, pratos, que foram contaminados com o vírus, né? Então, a ideia é essa que sempre a gente vem batendo com Covid, né? Etiqueta respiratória, desinfecção com álcool a 70%, a lavagem de roupa com desinfecção dessas roupas com hipoclorito, né? Então aí, ó, não só em roupas, mas também em objetos, né, pode utilizar o hipoclorito, também pode usar o álcool a 70, ou seja, higiene e isolamento para evitar a transmissibilidade dessas pessoas para outras pessoas. Então a prevenção do monkeypox, a principal forma de prevenção é você evitar o contato com pessoas que estejam suspeitas ou confirmadas, uma vez que hoje a gente não tem opção vacinal, né? Então, de repente, até o final da gravação desse vídeo, possa ser que sejam liberados novos contextos vacinatórios, mas até então não tem liberação de vacinas para a varíola do macaco, né? Então, acontece que a varíola, que o monkeypox faz parte da família do vírus da varíola, né? Então, a gente viu isso. Ele está erradicado desde 1980, né? Então, você tem aqui uma zoonose viral com curso muito benigno, né? Então, de 2 a 4 semanas. Então, a ideia é essa aí. Se houvesse contexto vacinal, hoje as pessoas estão protegidas pelo poder de passagem da imunidade através das gerações, né? Mas pode ter acontecido declínio dessa imunidade nessas novas gerações. Então, hoje se discute muito essa questão do declínio da imunidade, mas ainda não existe um contexto que sustente um processo de vacinação em massa ou a reintrodução dessa vacina no calendário regular do Programa Nacional de Imunização do Brasil, né? Então, a ideia é essa aí, é isolar essas pessoas até que as lesões de pele fiquem em crostas. Porque enquanto estiver na fase de mácula, de pápula, de vesícula, de pústula, há transmissão. Mas quando chega na fase de crosta, já não existe mais a transmissibilidade dessa doença. Então, você vai evitar o contato com pessoas, essas pessoas vão se conscientizar do isolamento, né? Vão evitar compartilhar materiais, objetos, contato indireto. A transmissão também pode ser por via respiratória, então utilizar uma máscara no contexto de contato com outras pessoas, distanciamento de pelo menos 1 metro ali. Os profissionais de saúde utilizarem EPI, proteção respiratória, proteção por contato, e esperar o curso habitual, que, volto a dizer, segue sem maiores repercussões clínicas, né? Mas é uma doença de importância que deve ser notificada de forma imediata e o diagnóstico laboratorial coletado de forma obrigatória, né? E o tratamento, né, galera? Não tem tratamento específico hoje para o monkeypox, assim como a varíola, né? Então, não tem tratamento específico. O que é que você vai fazer? As medidas de controle, né? Febre, dor, hidratação
E o principal, isolamento mais monitoramento. Inclusive, só quebrar o isolamento quando as lesões passarem das crostas, né? Então, as medidas de suporte clínico para evitar os sintomas e, na grande maioria das vezes, os casos duram de 2 a 4 semanas, né? Você tem aí pelo menos uma média de erupções com 10 dias, né? Então, você vai passar aí uma fase inicial de 0 a 5 dias com sintomas bem inespecíficos. Vai ter mais um curso aí cutâneo de 10 dias. Então a literatura dá isso aí, mais ou menos uns 15 dias para você ficar bem, né? Então esse intervalo aí de 2 a 4 semanas, né? Claro que todos os casos suspeitos devem ser isolados e deve-se coletar material para se fazer o que, ó? Pesquisa genética, PCR, DNA do vírus aí monkeypox. Então, resolver aqui algumas questões para vocês verem que essas questões são atuais, estão despencando aí em provas de concursos públicos, né? Então, essa é da Fundação Getúlio Vargas, analista técnico de enfermagem. Diz assim, ó, com base nas recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde acerca das medidas de prevenção e biossegurança relacionadas à varíola dos macacos, monkeypox, né, MPX, uma sigla para eles, né, monkeypox, analise as afirmativas a seguir, considerando verdadeiros para V e F para as falsas, né? Então, item 1 diz assim: todos os profissionais de saúde que tenham tido exposição ao monkeypox vírus devem ser monitorados quanto aos sintomas por 21 dias a partir do dia da última interação. Está verdadeiro, né, gente? Então, ele vai monitorar a febre em 2 aferições, manhã e tarde, por 21 dias. E também vai monitorar o que? Lesões cutâneas, né? Pelo menos por 10 dias, né? Então, o item 1 está verdadeiro. Se o item 1 está verdadeiro, a letra B não pode ser resposta, nem a letra D, né? O item 2 diz assim: pessoas com monkeypox devem ser consideradas infectantes e isoladas até que todas as crostas da lesão tenham caído e a reptilização tenha ocorrido. Então, isso é verdadeiro, né, gente? Por isso que a gente não tem, assim, uma ideia, ó, você vai ser isolado por 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Não. O isolamento é até o que, ó, se formar crostas, elas caírem e reepitelizarem. Aí você está liberado, né? Então, o item 2 também está verdadeiro. A gente tem o item 1 e o item 2 como verdadeiro. Então, não pode ser letra A, não pode ser letra E. Já chegamos, sem responder todas as questões, à resposta que é a letra C. Vamos ver o que é que diz o item 3. A Organização Mundial de Saúde sugere o uso consistente de preservativo durante qualquer atividade sexual por 12 semanas após a recuperação, né? Não só a atividade sexual, mas também o aleitamento materno e a doação de sangue, né? Então ele recomenda aí que você passe aí 3 meses sem essa atividade. Então, primeira questão, a resposta é a letra C. Segunda questão, o que é que diz assim? No dia 9 de junho de 2022 foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos monkeypox no Brasil, né? O paciente é de sexo masculino, 41 anos, e havia viajado recentemente à Espanha, segundo o país com o maior número de casos da doença no período, né? Pelas características epidemiológicas, trata-se de um caso que cíclico, alóctono, sazonal, autóctono, endêmico, né? Talvez você ficasse em dúvida entre alóctone e autóctone, né? Então, esse caso aqui da letra D é quando tem a transmissão já interna, né? Então, os próprios brasileiros já estão transmitindo a doença, né? Já o caso alóctone é um caso que importado, né? Então a gente tem aqui, ó, importado.
importado, né? Ele vem do contexto exterior para o território nacional, para o Brasil, né? Então, no caso lá, o indivíduo ele teve esse contato epidemiológico nessa viagem que ele fez à Espanha e veio provavelmente infectado. Ele não tinha a circulação desse vírus no país, né? Pelo menos notificado. Então, nesse caso, foi o primeiro caso e ele veio importando justamente a varíola no contexto epidemiológico por ter viajado para o país da Espanha, que havia uma alta transmissibilidade naquele período. Então, a resposta da segunda questão é essa aí. É um caso alóctone, né? Assim como aconteceu com o Covid-19. Terceira questão diz assim, ó, uma colaboradora informa que teve contato com uma pessoa com diagnóstico confirmado. Então, a pessoa teve contato com uma pessoa com monkeypox durante o período infeccioso em diferentes contextos, né? Nesse caso, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Serviço de Saúde deve definir estratégias para o monitoramento do colaborador. A estratégia recomendada é... Gente, o Ministério da Saúde não está recomendando o afastamento das pessoas porque tiveram contato com pessoas diagnosticadas ou suspeitas com monkeypox. Agora, ele vai estabelecer os critérios, que são 2 critérios de observação, né? Observação com relação ao surgimento de febre e observação com relação ao surgimento de lesões cutâneas. Então, ó, a letra A diz assim, monitoramento a cada 48 horas. Está falso. O monitoramento é diário com aferição de tomada de temperatura pela parte da manhã e da tarde. É o que vai dizer a letra B, né? Ó, o monitoramento do aparecimento de sinais e sintomas por um período de 21 dias, desde o último contato com o paciente infectado. Então, isso aqui é verdadeiro. O item 1 está falso, a letra A está falsa, a letra B é a resposta à nossa questão. Você vai monitorar com relação à febre, vai monitorar com relação ao surgimento de lesões cutâneas, pelo menos nos primeiros 10 dias, né? A letra C diz assim, verificação de temperatura pelo menos uma vez ao dia. São verificação de 2 vezes ao dia por 21 dias. A letra D diz assim, monitoramento diário com aparecimento de sangue na urina ou nas fezes. Isso não é sintoma específico para monkeypox, né? A letra E diz assim, liberação da colaboradora assintomática durante o período de monitoramento para doar sangue e leite materno. Está proibido, né? Mesmo no caso, somente depois de 21 dias, tá? Se não tiver sintomas, é que ela vai poder fazer atividade sexual desprotegida, ou doar sangue, ou leitamento materno. E se ela for positiva, se positivar, ou seja, manifestar sinais clínicos, ela vai passar pelo menos 3 meses sem doar sangue, sem amamentar e tendo relações sexuais protegidas aí com camisinha. Então, a resposta, de fato, da terceira questão é a letra B. Terceira questão diz assim, quarta questão, né? Desculpem. No que se refere às doenças causadas por vírus, julguem o item seguinte, né? A monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, né? É uma zoonose viral, é uma infecção sexualmente transmissível que se espalha através do contato íntimo durante as relações sexuais, independente da existência de erupção cutânea ativa. Gente, é falso, né? A monkeypox ela é considerada uma zoonose viral e não uma infecção sexual transmissível, né? Tá falso. Então vamos destacar aqui, monkeypox é uma zoonose viral. Beleza? Então tá totalmente errada aí essa quarta questão do CESP, né? No ano de 2022, TCE da Paraíba. Quinta e última questão da gente revisar aqui o nosso comentário sobre monkeypox, né? O Ministério da Saúde foi notificado sobre o 8º caso registrado no Brasil do vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele não viajou para o exterior, mas teve contato com estrangeiros, né? O caso foi confirmado pelo laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que utilizou o método de isolamento para fazer o diagnóstico. Sobre a doença varíola dos macacos, que tem ganhado as mídias e as preocupações de muitos cientistas, assinale a alternativa correta. Letra A diz assim, ó, apresenta um quadro muito mais maligno e epidêmico do que a varíola humana, o que tem causado as polêmicas atuais. Está falso, né? Ela é muito mais branda
do que a varíola humana, por isso que hoje não se discute até então o contexto de revacinação, né? Então, a letra B diz assim: tem como atenuante o fato de ser uma zoonose, ou seja, só pode ser transmitida diretamente pelos primatas em áreas tropicais. Na verdade, pelo fato dela ser uma zoonose, ocorre transmissão interhumana e também entre animais e humanos, né? Então tá falso isso aí. A letra C diz assim: ainda não tem cura ou tratamento e o próprio sistema imunológico não consegue eliminar o vírus para que o paciente se recupere, né? Tá falso, né? Apesar de não haver tratamento específico, vai tratar só os sintomas, mas quando cursa a reptilização, fim das crostas, isso significa que o indivíduo venceu com imunidade, né? Então aí, ó, conseguiu eliminar o vírus, né? Ele melhorou, ele se recuperou. E geralmente o curso da doença é de 2 a 4 semanas, né? Então tá falso também a letra C. E a letra D diz assim: não é a mesma da varíola humana que no Brasil foi erradicada do planeta em 1980, né? Então você podia até chegar a essa resposta por eliminação. A varíola dos macacos, ela faz parte do gênero Orthopox, tá? Da família do gênero Orthopox, mas ela não é a varíola humana, né? Então, ela é a varíola dos macacos, porém transmite-se para os homens. Por isso que é considerada uma zoonose viral de o que contexto epidemiológico e magnitude e até mesmo patogenicidade bem menor do que a varíola humana, né? Então a resposta da quinta questão é a letra D. Né? Isso aí é a banca Consulplan, né? Então 2022 também. E a gente finalizou essa revisão sobre varíola dos macacos, o monkeypox, né? Se você estiver gostando, a gente pede que compartilhe esse material. Se você quiser fazer parte do nosso cursinho preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, nível médio e superior, está aqui a nossa propaganda do nosso cursinho. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, não paga nada para entrar lá naquele grupo, mas vai ficar sabendo de informações de concursos públicos, materiais que a gente divulga lá, algumas lives que nós fazemos. Claro que a gente trabalha também com o cursinho preparatório de forma privada, mas se você quiser trabalhar lá como ouvinte e também como colaborador com outros materiais, a gente está à inteira disposição. Se quiser entrar em contato também para alguma crítica, sugestão, pode colocar aqui no nosso canal do YouTube, Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, ou também através do nosso e-mail, rmar2@gmail.com. Forte abraço, bons estudos, nós acreditamos no sucesso de vocês. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.